Preso que cumpre pena por homicídio tem saída negada para acompanhar velório do irmão, integrante de uma quadrilha de assaltantes de banco e morto em confronto com a PM. Houve quebra-quebra nas celas e a direção do presídio, num ato inédito, cedeu à vontade dos presos e levou o corpo para dentro do presídio. Acompanhe os detalhes dessa reportagem de Cibele Portela. Os detentos derrubaram parte das grades da parte externa do presídio de Anápolis. O motim começou quando Quiomo O'Hara de Souza, de 27 anos, teve a saída do presídio negada para acompanhar o velório do irmão, o Wallace de Souza Gonçalves, um dos mortos em um conflito com a PM na última quarta-feira em Caldas Novas. A quadrilha invadiu a casa do ex-vereador Arlindo Cardoso Dantas. A mulher dele percebeu a movimentação e chamou a polícia. Houve troca de tiros e 2 PMs ficaram feridos. Os bandidos fortemente armados conseguiram fugir. Durante a perseguição, outro policial foi atingido. Batalhões especializados foram acionados e o grupo foi cercado. 5 bandidos morreram. Uma das armas utilizadas pelos criminosos era uma espingarda calibre 12, que pertence à Secretaria de Segurança Pública. Ela foi roubada no dia 23 de dezembro no presídio de Jaraguá durante o resgate de presos. 15 detentos conseguiram escapar. A saída do detento não foi permitida pela unidade prisional por questões de segurança. Ele cumpre pena por homicídio e fazia parte de uma quadrilha de assalto a banco. Ele não conseguiu sair, primeiro porque não existe estrutura adequada, não existe servidores para fazer isso. E o diretor, analisando essa situação, achou que colocaria em risco toda a operação de deslocar o preso por falta de servidores, por falta de estrutura, e aconteceu um tipo de resgate nessa situação. Ele teve essa opção que inclusive foi elogiada pela juíza de execuções penais. O tumulto foi contido pelos servidores de plantão com o apoio do batalhão de choque. Não houve mortos nem feridos. A direção da unidade prisional liberou a entrada do corpo para que Quiomo pudesse se despedir do irmão. O Wallace foi enterrado no cemitério São Miguel, na região central da cidade. Para o presidente da Associação dos Agentes e Servidores do Estado de Goiás, ações como essa podem gerar instabilidade dentro dos presídios da capital. Corre-se o risco de ter essa instabilidade e os presos acabarem dizendo o seguinte: olha, não, agora qualquer coisa que a gente precisar aqui, que a gente quiser conseguir, a gente vai fazer um tumulto que na verdade não vai acontecer. A Diretoria-Geral da Administração Penitenciária afirma que a direção da unidade prisional de Anápolis ter permitido que o corpo do irmão de um detento fosse levado até o local para despedida é legal, já que a Lei de Execução Penal prevê a saída de detentos do sistema prisional em casos de falecimentos de irmãos. E nós vamos conversar sobre isso com o promotor de justiça Haroldo Caetano, que durante 20 anos ele cuidou dessa área de execuções penais, conhece muito bem esse sistema. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Bem, boa tarde. É legal, mas eu nunca vi isso aí. Não é legal. Né? Não é legal, então. Esse argumento que foi apresentado, enfim, é só talvez para justificar o que já está feito, né? O fato consumado. É direito do preso sair do presídio e ir ao velório. O velório é uma cerimônia que tem toda uma peculiaridade, tem toda uma circunstância, um ambiente adequado. E é direito do preso, quando tem esse ente próximo falecido, de ser levado com escolta, com segurança, até onde está sendo feito o velório. O que foi feito em Anápolis é algo absolutamente inusitado, a meu ver, o grotesco, né? E que mereceria censura da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária, ao invés desse endosso que acabou sendo feito. É velório delivery agora? Pois é, isso não faz nenhum sentido, né? Nós precisamos de trabalhar, pensar um sistema prisional que caminhe para frente, né? Que conquiste melhores estruturas, melhores condições de funcionamento, que dê melhores condições de funcionamento para a própria segurança, que garanta condições mínimas de sobrevivência dentro do presídio, e isso não se faz ao arrepio da lei. A Lei de Execução Penal é expressa quando prevê o direito do preso de comparecer ao velório e, enfim, se despedir do seu ente num ambiente adequado, inclusive. Aliás, até é uma situação tão estranha essa que aconteceu em Anápolis que, pelo que a matéria informa, o preso, aliás, o falecido havia sido morto em confronto com a polícia militar, né? Anápolis recentemente passou por acontecimentos terríveis, né? Inclusive com a morte de 2 agentes penitenciários nas ruas de Anápolis. Enfim, há situações ali que estão, enfim, muito pouco ainda explicadas e que expõem um pouco mais até o risco que isto poderia ter significado de se levar um corpo morto em ação policial para dentro de uma unidade prisional. Poderia ser até uma provocação? Não sei, a gente não pode afirmar nem especular nada. Alguém mandou um recado? Enfim, é para que isso, inclusive, não aconteça que deve ser observado o que está na lei.
É direito do preso ser levado ao velório e não o contrário. Agora, se o Estado não consegue garantir a escolta de um preso... Pois é, isso é uma questão também que já, na verdade, isso não é novidade, né? A gente tem percebido aí nos últimos dias, nos últimos tempos em Goiás, o sucateamento contínuo dos serviços de execução penal, do sistema prisional. E esse episódio de Anápolis talvez sirva como uma espécie de caricatura de tudo isso que está acontecendo. Pois é, uma opinião minha. Na verdade, parece naquela história de que os presos batem o pé e as autoridades cedem. Porque nesse caso foi isso. Porque não liberou a saída desse detento para visitar e para fazer parte do velório do irmão. O que aconteceu? Fizeram um princípio de motim, eles recuaram e levaram de forma completamente inusitada, absurda, né? Vamos dizer assim, o corpo de uma pessoa morta num confronto para dentro de um presídio. Que coisa, hein? E soa de forma muito negativa para o sistema penitenciário em Goiás, né? Que já está muito ruim. Num momento complicado, delicado, em que há necessidade de se resgatar a institucionalidade, o funcionamento adequado das unidades prisionais, a garantia de que os agentes que atuam no sistema prisional tenham segurança para atuar. É preciso discutir, enfim, a questão da lotação carcerária. Goiás está prendendo em torno de 2.000 nós estamos crescendo em torno de 2.000 novos presidiários a cada ano. Então, nós precisamos de pensar como nós vamos lidar com essa demanda crescente. É como se nós precisássemos de construir a cada ano em Goiás 3 CEPAIGOS, porque a demanda está crescendo nesse ritmo. Nos últimos 4, 5 anos, foram 2.000 novos presos a cada ano. E qual a estrutura que está recebendo esse pessoal? Então, episódios como o que aconteceu agora recentemente no semiaberto em Goiânia, inclusive, já são sinal de que a coisa já explodiu. E isso precisa ser enfrentado, enfim, com mais afinco. E de forma rápida, né? Haroldo Caetano, promotor de justiça, uma boa tarde, obrigada pela participação. Eu que agradeço, boa tarde.